Boa noite a todos. Amém. Shalom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui mais uma noite reunidos para poder exaltar e engrandecer. Vamos dar um tempinho enquanto nós deixamos nossos irmãos acessar aí, né, os seus computadores, as suas redes sociais, para que nós venhamos já fazer parte de um momento de adoração e também de desfrutar da presença do Senhor e da palavra de Deus que vai ser deliberada aos nossos corações. Amém? Vão se ajeitando aí, vão se arrumando, né? Esses dias eu assisti uma live interessante onde, bispo, um pastor falou assim, né? Tira a coberta, tira o edredom, porque eu sei que você dentro da sua casa está desse jeito, né? Então é uma realidade mesmo, né? Onde às vezes as pessoas ficam no sofá e ficam acostumados com tudo isso. Mas eu acredito que vocês são diferentes, amém? Vocês já estão retirando todo o edredom, toda a coberta e preparando já o coração para exaltar e engrandecer o Senhor, amém? Eu acredito que é uma noite especial. Uma noite especial porque nós temos a presença do Senhor, né, palpável neste lugar. E eu acredito que a glória de Deus hoje vai inundar a tua casa, vai inundar o teu lar, porque nós estamos vivendo um período onde verdadeiramente o Senhor ele tem derramado da grandeza, do poder e da unção, ok? Então já vai se conectando aí, já vai pegando, compartilhando, faça salas, né? Aí para você estar reproduzindo e chamando outras pessoas, porque eu acredito que vai ser bênção, amém? O volume tá bom aí, pessoal? Vai colocando se o volume tá bom, né? Vocês são o termômetro hoje para que nós venhamos a fazer algo com perfeição. Domingo passado nós tivemos um pequeno problema, mas eu acredito que hoje Deus vai mais uma vez nos ajudar, amém? Vamos orar e adorar ao Senhor? Amém? Gostaria que você aí do outro lado viesse a orar conosco agora neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por mais uma noite, por mais um dia que se passou. Te louvamos e exaltamos pelos livramentos a qual o Senhor concedeu para cada um de nós. Hoje nós estamos aqui reunidos em um só nome, em uma só adoração. E estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao nome que tem todo o poder, e a Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação. Pai, eu peço que cada lar, cada igreja, Pai, representada, que abriu as portas, ó Deus, para que a Tua presença e a Tua voz ecoassem ao coração dessas pessoas, viessem ser, ó Deus, revestidos de muita glória, de muito poder e de muita unção. Que o Teu Espírito já sonde corações, já sonde pensamentos, já venha destravar todo o céu, Pai, que possa estar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento travado, que o Senhor possa já deliberar os Seus anjos a guerrear conosco, a ministrar conosco e adorar também ao Teu santo nome. Que as portas, ó Deus, dos céus já venham estar, ó Deus, totalmente abertas e deliberadas, seja, Pai, uma chuva de unção, de poder e de avivamento. Que exista, Pai Santo, uma atmosfera profética, uma atmosfera, Pai Santo, de quebrantamento, e também que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a Tua voz. Coloque em nós, Senhor, um espírito voluntário, um espírito de sabedoria, de entendimento, e também um espírito de reação, ó Deus, para que nós venhamos reagir à Tua presença. Que os céus e a terra se unam em uma só voz para adorarmos ao Teu santo nome. Assim, nós Te agradecemos e já declaramos que a Tua presença já está conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu.
não é real. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Tu és santo.
sobre as casas, Deus, sobre as famílias, Senhor. Vem com a tua presença, Pai, sobre as nossas vidas, Deus. Vem com a tua presença, Senhor, porque é ela que nos blinda, é ela que nos protege, é a tua presença que nos sustenta, é a tua presença, Pai, que nós precisamos. Então comece a pedir e declarar a presença do Senhor sobre a sua vida, meu querido. Declare assim comigo. Santo, 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 Santo. Oh, Santo, Santo, Deus, Santo. Vem, Senhor, vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Te adorando, Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí onde você está, dentro do teu lar? Que a tua casa venha ser um altar para o Senhor, amém? Da onde ofertas de adoração irá fluir, irá subir como um cheiro agradável até o trono dele. Aleluias. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Nós te engrandecemos, Pai. Sim, Pedimos Deus. que o Senhor nessa noite inunde, Pai, os nossos corações e o coração daqueles que, Senhor, estão conosco conectados nessa live, para que os rios do Senhor fluam dentro dos nossos corações. Nós pedimos que a presença do Senhor ela venha de maneira sobrenatural e ela inunde o coração, Pai. Oh, Pai, nós te pedimos. Vem, Jesus. Vem colocando o céu sobre nós, Pai. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti.
pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem Dentro de mim, estou me afogando em ti. estou me afogando em ti. Furioso oceano, Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. estou me afogando em ti. Não quero só arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, Vem fluir dentro de mim. estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? A presença de Deus, ela está inundando os nossos corações. Eu estava aqui, né, batendo nas minhas pernas assim, e estava lembrando que saudade que eu tô de tocar bateria invisível na igreja lá, ficar copiando o Rafael, né? Isso é uma saudade que vem nos nossos corações e eu acredito que você também na tua casa aí deve estar fazendo o mesmo, né? Esperando este momento para dar um abraço no teu irmão, para dar uns glória a Deus um pouquinho mais alto, né? Extravasar em alegria. Mas eu acredito que também tudo isso você pode fazer na tua casa. Você pode fazer no teu lar. Porque hoje o teu lar, a tua casa, ela é a tua igreja. É o momento onde você vai extravasar na presença do Senhor. E vai deliberar algo grandioso aí, para que o cenário onde nós estamos vivendo esse monte de caos, esse monte de má notícia, venha, sabe, ser esquecido. Ok? Amém? Eu acredito que nós estamos vivendo verdadeiramente um ano de portas abertas. Amém? Porque o apóstolo Fábio, no primeiro dia que ele ministrou, ele falou que não seria um ano fácil, né, bispo? Não seria um ano onde nós viveríamos assim, nós viveríamos coisas grandiosas, porém não seria fácil. E todo o cenário de destruição aparente que nós estamos vivendo, de falta de esperança, né, de que as coisas não vão acontecer, é apenas uma realidade que nós estamos vivendo
vendo, mas não é a expectativa daquilo em que nós esperamos. Porque nós esperamos coisas muito maiores do que tudo isso que está acontecendo e está anunciando. Amém? E eu creio que tempos muito, muito, muito bons chegou sobre a igreja. Chegou sobre as nossas vidas e está chegando aí no teu lar. Se você crê, já vai dando glória a Deus aí, já vai colocando uma aleluia aí no seu, né? Vai dando várias curtidas, vários likes, vários coraçõezinhos subindo aí. Vamos fazer com que suba o número de visualizações também, compartilhem, para que a palavra de Deus chegue a locais onde nós não podemos imaginar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Amém? Ezequiel, no capítulo de número 37. Amém? Ezequiel 37. Gostaria que você que tem a sua Bíblia aí, pegue a tua Bíblia, já vai se preparando. Você que tem seu smartphone, amém? Acessa aí no seu smartphone Ezequiel 37. Eu vou falar um pouquinho da minha biografia agora, né? Vale de ossos secos. Amém? Falar um pouquinho de mim mesmo, né? Glória a Deus. Que nós venhamos a compreender um pouquinho do que Deus tem preparado para os dias de hoje. Né? É assim, é inevitável nós não falarmos do que está acontecendo no Brasil. É inevitável nós não falarmos de tudo isso que está acontecendo, né? Troca de ministério, né? Acusações contra o presidente, entre outras coisas. Mas eu quero abrir um adendo aqui e deixar algo que nós precisamos entender, compreender e começar a aplicar isso no nosso dia a dia. O nosso presidente, como autoridade governamental, ele é a autoridade maior no nosso país. E a Bíblia nos ensina, eu estou falando isso para quem é cristão e acredita, amém? No mesmo manual de fé que eu tenho e que você também tem, que é a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus, né? Ou seja, então se Bolsonaro está como nosso presidente, foi porque o Senhor o colocou lá. E como o Senhor colocou lá, nós devemos honrar. Ou seja, nós devemos prestar honra ao nosso presidente. Independente do que ele vai acertar ou errar, a Bíblia não fala que nós devemos prestar honra para quem está somente correto, mas prestar honra para as autoridades. Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado com algo, que todas as vezes que você desonra uma autoridade, a Bíblia nos ensina que vem o peso de condenação. E nós não podemos ficar embaixo de peso de condenação, mas nós temos que ficar embaixo do peso da glória, da bênção daquilo que Deus tem determinado para este tempo. Então, se nós devemos abrir o nosso lábio, que seja para abençoar a vida do nosso presidente. Não sei em quem você votou, se foi ele ou não, mas coube ao Senhor e aprove ao Senhor colocá-lo lá. Então nós temos que começar a declarar bênçãos sobre aqueles que estão governando a nossa nação, né? Tem uma fala do presidente que é muito legal, que ele fala assim, né? Mais Brasil e menos Brasília. Quer dizer assim, mais pensar na nossa nação e menos politicagem. Então vamos esquecer aí os partidários, aquilo que é do seu cunho, né? Partidário, esquerda, direita. E vamos entender que não é o presidente que vai mudar a nação, que vai mudar o nosso país e o cenário que nós estamos vivendo é o Senhor Jesus, e é através de uma coisa que você vai compreender, é quando os profetas se levantam em meio a cenários que são desagradáveis para profetizar coisas agradáveis. Amém? Então abre a tua Bíblia em Ezequiel 37 e acompanha comigo aí fazendo a leitura que diz assim, ó. A epígrafe do texto diz: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me
E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que fareis entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-me: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Para que nós venhamos entender Ezequiel 37, nós precisamos compreender um pouquinho, lá um pouquinho atrás, em Ezequiel 33, no versículo 10, a Bíblia fala assim, ó, Ezequiel 33, 10. Tu, pois, filho do homem, dizem a casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? E no 11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, o profeta, bispa, Ezequiel, ele foi levado a um momento onde ele viu que o cenário que Israel estava vivendo era um cenário de profunda escassez, de profunda escravidão, e eles estavam sendo escravizados, amém? Por uma nação babilônica. Então, assim, uma nação que tinha uma promessa de romper e viver uma liberdade estava cativa. E estava vivendo um cenário de grande destruição, de não aquilo que eles pensavam que seria uma bênção para viver. Então, o que Deus fez? Deus pegou o profeta Ezequiel e levou o profeta Ezequiel até um vale, onde tinha os ossos ali, todos totalmente sequíssimos, diz as Escrituras. Não era um vale comum. Vamos entender que, se era um vale de ossos secos, era um lugar onde houve uma grande batalha, e as pessoas foram largadas ali, os cadáveres, e foram deixados e lançados de qualquer jeito. Não enterrou, e ficou lá, onde as feras dos campos, né, os animais foram, comeram a carne, e os ossos ficaram. Só que a Bíblia não fala que eram poucos ossos. A Bíblia fala que eram muitos ossos. E um detalhe no versículo 1 que diz assim, que veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O interessante de tudo isso é você compreender que você pode até estar no vale, mas o importante não é onde você está, mas quem te acompanha no lugar que você está. Você pode estar passando por todas as dificuldades que possa imaginar, né? E que até você não possa imaginar que você possa estar passando. Mas eu quero te dizer uma coisa:
O importante não é a situação que você está vivendo. O importante é quem está com você no meio da situação que você está passando nesse momento. E se eu quero te dizer, se for o Espírito do Senhor, entenda algo. Se Ele te colocou para passar esse momento de dificuldade, Ele também é o mesmo Espírito que vai te tirar da dificuldade, vai te colocar no lugar de bonança, no lugar onde você vai ser exaltado, no lugar onde você vai ver que o cenário da realidade que você está vivendo não é nada pertencente à expectativa daqui a glória de Deus que vai ser revelada na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Então, compreenda que você estar no vale não representa o fim da tua história, mas pode representar um grande momento para se levantar uma voz profética para mudar o cenário daquilo que você está passando. E no versículo 2, a Bíblia fala que Deus fez o profeta andar ao redor, né? Ao redor do que, pastor? Ao redor dos ossos. Sabe para quê? Para que ele viesse a enxergar a realidade que estava passando aqui no momento, mas que ele viesse a entender uma coisa, que no meio de um cenário de morte, no meio de um cenário de sequidão, a única coisa que vai fazer isso mudar não é você olhar e viver aquilo que você está vendo, mas você olhar e viver a esperança daquele Deus que te levou a viver tudo isso. Porque em Provérbios, no capítulo de número 13 e 12, a Bíblia ensina algo tremendo. Eu vou até ler para vocês aqui, para vocês entenderem algo. Provérbios 13, 12, diz assim, ó: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Ou seja, se você ficar adiando a esperança de tempos melhores, o seu coração vai se adoecer. Muitas das pessoas que estão adoecendo hoje dentro dos lares, bispo, não é nem por causa do Covid, bispo. É por causa, sabe do quê? Que está deixando de enxergar a Deus como a esperança para resolver todos os seus problemas. E fica se pautando na esperança de que a mídia está dizendo. Uma mídia mentirosa que nós estamos passando aí, né? E analisando hoje o cenário que você vive. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele tem uma palavra profética a teu respeito. Nós tivemos 12 palavras para 12 meses. E foram 12 palavras proféticas deliberadas para o nosso coração. Então não se agarra naquilo que você está vendo, no cenário de morte, mas se agarra no cenário profético que Deus já providenciou, para como um escape para você sair de toda essa situação de escassez e de dificuldade. E Deus fez com que o profeta analisasse e visse que eram muitos os ossos que ali estavam. E a superfície do vale estava cheia de ossos secos. E interessante é que Deus pergunta para ele, né, para o profeta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu vejo a resposta do profeta, uma resposta muito sábia. Que o profeta fala assim, né? Deus, tu o sabes. E por que o profeta disse, Deus, tu o sabes? Eu analisando, eu vejo duas respostas para isso, em que o profeta, ele colocou, que o profeta poderia olhar o cenário de morte e falar assim, não, Senhor, né? É óbvio que não, esses ossos não vão reviver. Mas por que o profeta disse, tu o sabes? Porque o profeta, ele se lembrou que Israel tinha uma palavra profética a seu respeito. Israel tinha uma palavra de esperança. Israel tinha uma palavra abençoadora diante deles. Eu imagino o profeta Ezequiel lembrando do que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 29:11, bispo. Falando, né? Bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos, né, que não são maus, mas pensamentos bons. E depois fala assim que, falando da esperança que haveria de acontecer para tempos vindouros, de coisas boas.
E hoje eu também quero ser um profeta na tua vida e declarar um algo. Existe uma esperança para um tempo vindouro que está chegando, e não é muito adiante não, é um tempo bem próximo, que o Senhor já tem preparado para que eu e você venhamos desfrutar de tudo aquilo que Ele está preparando para a minha e para a sua vida, igreja. Não é cenário de morte, não é cenário de destruição, não é cenário de caos, mas é cenário de vida, e vida em abundância que Ele tem preparado. Hoje, eu vindo para cá, bispa, eu estava analisando um pouquinho o mês de abril. O mês de abril começou para a minha família como um cenário de morte, bispa, aonde veio uma notícia de morte. Mas ele está terminando com um cenário de vida, que hoje nasceu o nosso sobrinho, né? Meu sobrinho neto, né? Eu até brinquei hoje, falei assim, estou ficando velho, né? Que eu já sou tio-avô, bispo. Né? Eu não sei se eu estou ficando velho ou se o meu sobrinho está meio acelerado aí no processo, né? E eu vi que o cenário começou com morte, bispo. É de mas... Léo. Oi? É de Léo. É de Léo, né? O cenário começou com morte, mas o cenário está terminando com vida. E assim vai ser na nossa vida esse ano. Começamos no momento de muita notícia ruim, mas eu quero declarar que até o final de 31 de dezembro só teremos notícias boas, notícias agradáveis, notícias aonde o nosso coração vai se agradar diante do Senhor. E posso falar? É breve, pessoal. É muito breve o que o Senhor vai estourar para acontecer na nação brasileira. É coisas poderosas. É coisas em que o teu coração não tem nem noção do que vai acontecer. Mas quero te falar algo. Vai ser muito bom, viu? Vai ser tremendo. E nesse cenário de que o profeta ele responde que Deus saberia se poderia ou não, eu vejo que o profeta ele quis dizer assim: Senhor, eu acredito que pode, sabe por quê? Porque só existe um agente de restauração, e esse agente de restauração é o teu espírito. Então, no cenário caótico que está tudo acontecendo aí de destruição, eu quero te dizer uma coisa: só existe um agente de restauração, e esse agente de restauração já habita dentro de você. A Bíblia fala que pode o homem exterior se corromper, mas o interior, ele se renova todos os dias pela manhã. E esse homem interior é o Espírito Santo de Deus. É o agente de restauração da tua casa, é o agente de restauração do seu cenário, é o agente de restauração da geografia onde você está habitando. E tem coisas que ele quer fazer extraordinariamente, mesmo que os seus olhos digam que não vai acontecer. Porque o Espírito Santo não é que nem eu e você que anda por aquilo que vê. O Espírito Santo, ele é um agente de um cenário que ele assiste diante de Deus, ele sendo Deus, grandes coisas poderosas. Então ele faz com que a fé que está dentro do nosso coração seja ativada, para que nós venhamos a acreditar naquilo que Deus está trazendo. Então, pessoal, entenda algo. O cenário que você vive e o cenário que você vê a mídia anunciar não é a verdade da realidade daquilo que Deus já anunciou nos céus para deliberar para a sua vida e para a minha vida. Verdade. A Bíblia fala que Gabriel, ele assiste ao Senhor. E todas as vezes que Gabriel descia, bispo, ele vinha trazer uma coisa boa. Ele vinha trazer uma notícia. Ele trouxe o anúncio do Messias. Olha isso, né? De um Messias que viria remir a nossa terra e anunciar um tempo novo. Hoje, eu quero te dizer algo. Pode ser que Gabriel, Deus já está enviando ele para a tua casa, para o teu lar, para anunciar que existe uma coisa nova acontecendo. Algo grandioso acontecendo. Então não fica disperso não. Amém? Não fica com a sensibilidade afetada não. Porque o que Deus está anunciando sobre a terra são coisas novas. Eu estava estudando esses dias, bispo, sobre o evangelho, né? Que evangelho significa boas novas, né? E eu estava vendo o papel do evangelista. Porque nós achamos que o evangelista é um título dado às pessoas que anunciam, é uma unção dada sobre uma pessoa, né? Para anunciar o reino. E não é nada disso. Eu estava estudando esses dias e eu vi que o evangelista, bispo, o evangelista vem do evangelho. Por quê? O evangelista antigamente,
quando duas nações iam guerrear, as duas nações iam para um local neutro. Né? Então imagina Carapicuíba e Bozás guerreando, eles iam lá para Cotia. Só que só ficava na nação os abaixo de 18 anos, os idosos, os anciãos e as mulheres. Aí o que acontecia? Não tinha nenhuma notícia, porque não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha nada. Aí quando uma nação ganhava, o evangelista vinha trazer a notícia. Então quando o pessoal via o evangelista chegar, eles já negavam o coração, porque eles sabiam que a nação deles era uma nação vencedora. Então, o que eu aprendi com isso? Que todas as vezes que o evangelista estava vindo a caminho, era sinal de que uma boa notícia estava chegando. E eu quero dizer algo. Existem evangelistas indo na tua direção, porque o evangelho é o anúncio de boas novas, de boas notícias. E eu quero ser um evangelista sobre a tua vida e declarar: boas notícias chegarão ainda esta semana sobre a tua casa. Boas notícias vão chegar ainda antes de findar este mês. Sabe por quê? Porque o teu Deus é um Deus que tem boas novas para você desfrutar. Amém? Então o profeta foi levado àquele cenário para que coisas novas fossem anunciadas. E para que ele relembrasse da esperança e das palavras proféticas que tinha e das promessas do Senhor para a nação de Israel. Né? Então eu entendo que duas coisas são necessárias para a mudança de um cenário onde a destruição e a morte estão ocorrendo. A primeira é que a palavra de Deus, ela é a solução e a resposta para grandes coisas, amém? Começar a se levantar na tua vida e reviver. Porque aqui diz que os ossos estavam muito secos e Deus pediu para o profeta profetizar, né? E falar o que, bispo? Ouve, ossos secos, a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Só que não é você ouvir a leitura da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, sim. Mas é você entender que existem revelações disponíveis a você. O profeta ouviu a voz de Deus e deliberou a palavra profética, dizendo: ouve, ossos secos, a palavra do Senhor. Então, sabe o que a gente aprende? Que a revelação a qual Deus delibera para os profetas dessa geração, ao teu coração, ela ativa a tua fé. E ativando a tua fé, ativa um milagre. Ativando o milagre, o resultado é extraordinário de grandes coisas que estão acontecendo. Então, eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado. Eu não sei o que você vive na tua casa, não sei se nesse cenário você ficou desempregado, se você era microempreendedor individual, você ficou sem trabalhar, não está tendo a sua renda, mas eu quero falar algo. Delibera a palavra de Deus no meio da situação difícil que você está vivendo. Não delibera coisas ruins, não. Porque o teu coração vai expressar, ou melhor dizendo, a tua boca vai expressar o que o teu coração está cheio. E se seu coração está cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa: o cenário que você está passando é provisório, é passageiro, porque a glória de Deus que está sobre a tua vida, ela é permanente e ela tem poder. A palavra de Deus tem poder de mudar qualquer circunstância e situação. Então o profeta, o que ele fez? Ele profetizou. E a Bíblia fala que começou ossos de todos os lados se juntar. E aquilo que estava uma bagunça e desorganização começou a se organizar, começou a juntar. Ou seja, igreja, no tempo dessa bagunça, dessa desorganização que nós estamos vendo, Deus, ele deliberou já uma palavra profética. Porque tudo que estava desorganizado na tua casa, na tua família, no teu lar, Deus já está deliberando uma palavra ao teu respeito. E esta palavra está organizando todas as coisas. Famílias que estavam desunidas vão se ajuntar. Amém? Para quê? Para ouvir você trazer boas notícias através da palavra de Deus. Deus uniu pessoas
melhor dizendo, Deus uniu, bispo, as igrejas dos lares, sabe para quê? Para trazer uma coisa interessante para nós, para que nós não venhamos agora buscar somente a revelação daquilo que vem do sacerdote, porque tem gente que só come, bispo, a palavra de Deus no dia do culto e se esquece. Agora não, Deus está fazendo com que você seja o ministro da sua célula, dentro do teu lar. Você já parou para pensar nisso? Que dentro desse cenário de aparente destruição e de, como que eu vou dizer, né, de um espantar, né, de levar cada um para um canto diferente, achando que nós não íamos sobreviver na palavra de Deus. Mas eu quero dizer que nesse cenário está se levantando grandes ministros do evangelho. Nesse cenário estava se levantando grandes levitas, grandes adoradores. Amém? Então é Deus organizando a igreja e colocando a igreja no seu devido lugar, né? Voltando às origens. E o profeta, ele profetizou, e a Bíblia fala que se levantou, sabe o quê? Um grande exército. E ele falou assim, uma segunda coisa, falou assim, profetiza ao Espírito, né? Olha só, a palavra de Deus, então, ela tem poder de trazer uma organização e juntar. Mas o Espírito, ele tem poder, sabe do quê? De avivar, de trazer vida, de levantar um exército. Lá no livro de Salmos 33:6, a Bíblia fala assim, ó, a palavra de Deus expressa sobre nós. Salmos 33, no verso de número 6, diz assim, a tua... São 36 aqui. Fala assim, ó, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Quando o profeta profetizou, a Bíblia fala que o corpo, o osso se juntou. Foi criado tendões, carnes, a pele, o cabelo surgiu, né? Os órgãos, eu acredito que também foi cada um para o seu lugar. Só que ainda faltava algo. Faltava o espírito de vida. Faltava o ruá de Deus, né? Que é o sopro do Senhor. E o profeta, ele profetiza que o sopro do Espírito viesse sobre os 4 cantos, sobre os 4 ventos, né? Ou seja, viesse de todos os lados, para que não tivesse escapatória. Então, igreja, o que você vai receber hoje? Você vai receber um ruá do Senhor. E aquele espírito de covardia que você poderia estar nesses dias, vai ser obrigado a ir embora da tua casa, da tua família. Sabe por quê? Que no meio desse caos está se levantando um grande exército de Cristo, uma igreja poderosa que vai se unir para ser, amém, um canal de avivamento sobre a cidade de Carapicuíba, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, sobre a tua casa, sobre a tua família. É o Espírito de Deus. Então o profeta profetizou, e no versículo 10 diz assim, ó, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, igreja, Deus hoje está soprando o ruá dele, amém? Nós vemos nos leitos dos hospitais muita gente precisando de respirador artificial. E eu quero te dizer que você não precisa de respirador artificial não, irmãos. Porque o teu respirador não é artificial, é natural, é sobrenatural. E é o Senhor, o ruá do Senhor é que vai fazer você levantar. É o Espírito do Senhor que vai te colocar de pé. E no meio de toda a destruição e cenário de devastidão que está acontecendo, você vai entender que Deus te colocou nesse meio para você não olhar o que está acontecendo, mas ser um profeta não do caos, mas um profeta de anúncio de esperanças, de coisas novas, de coisas poderosas que já estão acontecendo no nosso meio, né? Eu quero abrir um parênteses aqui para uma coisa. O nosso bispo e a nossa bispa colocou esses dias um vídeo, né, nos nossos grupos falando a respeito da fidelidade e da infidelidade, bispo. E uma coisa que eu vejo hoje é o seguinte, né? Não é o debandar
e não é a crise econômica, bispo, que está trazendo com que a igreja não tenha recursos hoje. É o caráter do povo, né? Eles estão vivendo por aquilo que eles estão vendo, né? E você não está aqui para viver daquilo que você vê. Você está aqui para viver daquilo que você tem como convicção de que vai acontecer futuramente sobre você. Esse é o cenário que você tem que ofertar. Esse é o cenário que você tem que primiciar. Esse é o cenário que você tem que devolver o seu dízimo ao Senhor. Amém? Por quê? Porque em toda essa crise, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Em toda a guerra que nós estamos vivendo, você não tem noção do tamanho do apoio que nós vamos recorrendo. De você se levantar com um coração grato. De um coração, amém, que exala gratidão ao Senhor pelas coisas que estão acontecendo. Eu fiquei com o meu carro bloqueado num período de 1 ano, bispo. 1 ano com o meu veículo bloqueado lá. E eu escutei, né, diversas palavras que me desanimavam, né, e que queria que eu tomasse ações humanas. Mas eu tenho que compreender que eu não tenho que tomar ações humanas. Eu tenho que esperar no Senhor, né? Então, no meio de todos esses caos, hoje eu recebi uma notícia boa, que o meu carro foi desbloqueado na justiça, bispo, para a glória de Deus. Então você vê que em tudo que está acontecendo, Deus ainda tem coisas boas e uma esperança para a nossa vida, pessoal. Então, não é o que você está vendo que vai resumir a tua vida. E o que você está vivendo que vai resumir a tua vida. O resumo da tua vida é uma coisa só. Se chama Yeshua HaMashiach, o Redentor que se levantou ao teu favor, que está pelejando diante de você e que já te trouxe uma vitória. Já te trouxe conquistas. Então o profeta Ezequiel, ele se lembrou da esperança daquilo que Deus tinha para Israel. E qual que era a esperança que Deus tinha para Israel? Coisas novas, coisas poderosas, que não era a morte, mas era a vida. Então Deus colocou o profeta no cenário de morte para que ele profetizasse a vida de Deus. Então, você precisa aprender algo. O cenário pode não ser propício, amém? Para as colheitas que você, ou para o ano que você imaginou, projetou para que fosse. Eu até louvo a Deus, bispo, por uma coisa. Que o ano não é e não está sendo como eu projetei que ele viesse a ser. Porque a Bíblia fala que, né, do homem é a preparação do coração. Mas a resposta vem da boca do Senhor. A melhor coisa que está acontecendo é o ano não ser como eu quero, mas é ser conforme o Senhor determinou que fosse para que eu vivesse. Porque no meio de tudo isso, eu estou entendendo que dentro de mim existe um agente de restauração que é poderoso para mudar qualquer situação de caos que nós estamos vivendo. E Israel estava compreendendo que o profético estava acontecendo para uma grande transformação naquele lugar, bispo. E hoje nós estamos também entendendo que a melhor coisa que está acontecendo é que no cenário de caos ainda existem profetas. Eita Deus. Existem pessoas que vão deliberar coisas boas. Existem profetas por detrás dessas câmeras aí, amém? De trás dessa rede social que você está vendo, que pode declarar um algo. Amém? E eu quero ser esse profeta que se levanta, em que visualizou um cenário de morte que poderia estar até acontecendo, e eu quero profetizar um algo. Hoje, tudo que estava desajustado está se ajustando na tua vida, na tua casa, na tua família. Aonde estava um cenário de morte, está entrando a vida do Senhor. E hoje, o Ruá de Deus está entrando na tua casa, está mudando a tua vida, está mudando a tua família, mudando a tua economia e deliberando, amém, sobre os 4 cantos onde você vive, o poder que vem do alto. E um grande avivamento já está acontecendo na tua casa. O resultado de tudo isso é um só, bispo. Vai ser muita salvação.
vai ser muita coisa boa. Amém? Eu tenho me preocupado só com uma coisa esses dias, bispo. Que eu tenho visto muita euforia das pessoas postando coisas assim: quando nós voltarmos à igreja, nós vamos fazer isso, 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 isso e aquilo. Né? Só que eu tenho medo de que isso seja passageiro. A euforia do povo ser passageiro. Porque quando nós estamos distante e não vivendo isso, nós projetamos muita coisa para que isso aconteça. Mas você já tem que se colocar no teu coração uma coisa: você não pode ser aquela pessoa que quando chegar na igreja vai ter aquele fogo e aquele fogo vai acabando durante o tempo. Seja como um maratonista, né, bispo? Chega até devagarzinho, mas com uma coisa é certa, que no final, naquela subida da Brigadeira ali, né, naquela maratona que nós temos no final do ano, que é difícil, o maratonista tira gás de onde não tem e chega no final com a expectativa de uma grande vitória. Quando você chegar na igreja, nos dias aonde nós estaremos todos reunidos, não chega naquela grande euforia e deixa esfriar. Mas chegue numa situação do seguinte: que daqui para diante a sua euforia vai aumentar gradativamente e o resultado daquilo que você vai fazer para o reino vai ser grandioso, né? Porque Deus, Ele não está preparando você todos esses dias e deixando você com saudade para que a sua saudade seja manifesta em apenas um dia de culto, mas que seja todos os restantes dos dias de grande euforia para você cultuar o Senhor. Por isso que Deus possibilitou que eu e você ficassem em casa esses dias. Eu estou com muita saudade, sabe, de estar na igreja e dar aqueles glória a Deus, né, bem alto, de ficar lá, abraçar os irmãos, de entrar no mover, no mistério. Isso tudo faz falta. Muita falta, né? Mas Deus preparou esse tempo para que nós viéssemos a nos preparar. E posso falar uma outra coisa também, bispo? Deus está demonstrando também o caráter dos fiéis e dos infiéis nesse momento. Israel, a Bíblia, nós lemos em Jeremias 33, em Ezequiel 33:10, que falou de um cenário, bispo, de pecado, de infidelidade, de prevaricação. E Deus fez o profeta ir até aquele ambiente para que coisas novas viessem a ser lembradas da infidelidade para um tempo de fidelidade. Às vezes o que você está passando até hoje não é o cenário, melhor dizendo, não é o que Deus causou na tua vida. Você fala: ah, Senhor, por que eu fui mandado embora? Senhor, por que eu estou sem dinheiro? Senhor, por que eu estou isso? Não. É o Senhor te dando uma oportunidade que no tempo da escassez você venha ser, além do profeta, um cumpridor de princípios. Porque não adianta somente você profetizar. Você tem que ser profeta, mas agir com o caráter de profeta. Você tem que ser sacerdote, mas agir com o caráter de sacerdote dentro do lar. E levar a tua família a fazer coisas, amém, poderosas. Eu vim aqui hoje numa deliberação profética, bispo, de uma coisa, de um cenário. Eu quero te dizer algo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como profeta eu quero profetizar que toda raiz de infidelidade, toda raiz de deslealdade, amém, de desonra, do seio da tua casa, da tua família, está batendo em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que está entrando no teu lar é um espírito de ousadia, de intrepidez, é o espírito de vida, é o ruá do Senhor, que vai fazer que você venha cumprir os princípios para viver tempos de propósitos da excelência do Senhor para a tua vida. Ontem, numa aula da Escola Crescer, eu falei assim para eles: eu quero que vocês abram 3 dias de jejum, para que Deus venha a colocar e decifrar um código espiritual na sua vida. E que código é esse? Que vocês venham entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito do Senhor para o teu ministério, para a tua finança e para a tua igreja. Eu falei isso para eles. Por quê? Porque tem muita gente hoje caminhando sem propósito, bispo. Tem muita gente na igreja que não tem propósito de vida algum.
E você na tua casa agora, você pode até não ter nenhum propósito de vida. Isso é preocupante, bispo. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem Deus. É uma vida vazia. Então, entenda, igreja, que Deus tem um propósito para a tua vida. E o propósito de Deus não é levantar um povo infiel. O propósito de Deus é que você venha desfrutar através da fidelidade grandes colheitas e colheitas extraordinárias. Né? A geografia que você está vai ser impactada pela glória de Deus e pelo princípio da fidelidade que você está vivendo. Amém? Eu acredito numa coisa. E se você crê, amém, e é louco que nem esse pastor aqui, nós vamos fazer uma coisa. 2021, né, que vai ser Israel? 2021, os nossos bispos estarão em Israel. Posso ouvir um amém? Muitos likes subindo aí? Amém? Né? Glória a Deus. Nós vamos ver os nossos bispos em Israel. Mas nós não vamos ver os nossos bispos de longe. Nós estaremos em Sião subindo lá com os nossos bispos. Amém? Posso ouvir um amém aí do outro lado? Por quê? Porque esse tempo que nós estamos vivendo, se você entender o princípio que Deus tem colocado para você cumprir, o impossível já aconteceu. Porque Deus vai fazer com que o impossível aconteça na tua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Obrigado, bispo. Você pode aplaudir aí na tua casa ao Senhor? Você pode subir vários likes aí em nome de Jesus Cristo? Então, igreja, entenda isso. Grande vai ser a colheita sobre a tua vida. Eu tenho uma frase que eu sempre uso assim: o plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Amém? Aproveite esse tempo para você plantar, para você ofertar, para você semear, e você vai ver a grande colheita que está preparada sobre a tua vida. Isaac, ele teve um tempo de oportunidade, bispo. E o tempo de oportunidade de Isaac foi no caos. Ou seja, em tempos de escassez, Deus ele tem portas de escape para cada um de nós. E sabe como são essas portas de escape? Através dos princípios a qual nós estabelecemos no nosso coração a colocar como prática na nossa vida. Então, começa a praticar o que o Senhor colocou e você vai viver tempos de grandes colheitas. O profeta Ezequiel se colocou no meio do vale de ossos secos para dizer uma coisa, que existia vida e existia ainda a palavra profética direcionada para mudar o ciclo e o quadro de Israel. Existe vida sobre você. Existe uma palavra profética nos seus lábios. E eu quero que você aí do outro lado da tua casa, você se coloque de pé nesse momento dentro do teu lar e já comece a profetizar. Já começa a declarar que a tua casa, a tua família vai sair desse caos que está acontecendo e você vai desfrutar da grandeza do Senhor, porque um exército poderoso está se levantando dentro da tua casa, que é o teu esposo e a tua esposa são teus filhos. Um exército poderoso está se levantando, que é a igreja, para declarar que só existe um agente de restauração, e esse agente de restauração é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que já está entrando sobre as tuas casas, está entrando sobre o teu lar e deliberando o poder dele para uma grande mudança. Oh, aleluia, amém? Os céus estão abertos, igreja. 2020 é o ano das portas abertas, então aproveita para acessar essas portas. Não fique parado, não fique inerte na tua casa, mas reaja ao profético e aquilo que está deliberado sobre a tua vida. Uma coisa interessante é que é o seguinte: a arca, né, lá quando Noé construiu, bispo, a arca foi construída num vale. Aí veio a enchente, aí veio o dilúvio, né, melhor dizendo, período de grande subida de água, olhava para um lado só corpos boiando, não tinha vida. Dentro da arca, bispo, olha o que Noé tinha para limpar. Cocô de tudo quanto é animal. Eu tenho 4 gatos e um cachorro, já fico desesperado para limpar. Eu fico imaginando Noé.
aquele tanto de cocô para limpar, de sujeira, falando em gato, tem até uma manifestação de Deus, amém, amém? Então você vê que no meio de todo aquele cenário de grande trabalho que Noé tinha, Noé acabou numa coisa, bispo. Começou a construção no vale, mas a arca terminou no cume do monte. Verdade. Você pode até estar no vale profetizando hoje no vale de ossos secos ali, mas você vai terminar no cume do monte, levantando os braços ao Senhor e declarando: obrigado, Deus, porque eu venci no meio do caos, eu venci no meio do cenário de morte, e eu estou aqui hoje te adorando em cima do cume do monte, declarando que só o Senhor é Deus e mudou o meu cenário. A gratidão, pessoal, amém? A gratidão é a chave para que você mude tudo que você está vivendo. Então seja grato ao Senhor, seja grato aos teus sacerdotes, seja grato à tua igreja, amém? Ao Ministério Vida Church, que te proporcionou grande, e contribua cada dia mais cumprindo os princípios que o Senhor deliberou, amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo algo para você aí. O cenário que você está vivendo não é a realidade daquilo que Deus já declarou no céu sobre a sua vida. O que você está vendo não é o que o Senhor quer te mostrar. Então hoje o Senhor está tocando sobre os teus olhos, mudando a tua visão para que você enxergue que existe algo poderoso por detrás de tudo que nós estamos vivendo. E que o Senhor dos Exércitos já se levantou ao teu favor, já está trabalhando ao teu favor e já está te colocando de pé para que você desfrute de tudo o que é benéfico para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Ao final de tudo isso, bispo, nós vamos ouvir muitos testemunhos de grandes conquistas, de grandes vitórias, amém? De muita salvação. Amém? Que é a primeira coisa que nós vamos testemunhar. Mas uma coisa também, você vai testemunhar. Amém? Que a tua economia não foi abalada. Que as tuas finanças não foi abalada. Pelo contrário, Deus vai potencializar a tua economia, as tuas finanças. É ano que eu vou ouvir muitos testemunhos de conquista de casa própria, de apartamento, de carros, de bens. Amém? Mas vai ser um ano que eu vou também ouvir muito você falando que você semeou muito na casa do Senhor, que você foi um abençoador, que você cumpriu princípios, e os princípios que você cumpriu, que fez você elevar e chegar onde Deus está te colocando, amém? Então, igreja, prove do sobrenatural, prove da grandeza do Senhor, e seja um profeta no meio do caos, que profetiza a vida e profetiza segundo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa ser o seu porto seguro, que Deus possa ser, amém, o que está mudando a tua geografia de um cenário de caos para um cenário, amém, de grande apaziguar e de grande paz. Grande paz. O Senhor é o teu shalom. O Senhor é o teu amém também. Ou seja, aquilo que você declarar já aconteceu, com assim seja, assim já está acontecendo no teu lar e na tua família. Amém? Coloca a mão no teu coração, você que está aí na tua casa. Eu quero te abençoar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde essa palavra alcançou e onde os corações foram tomados pela palavra de Deus, eu já estou declarando, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o cenário já está mudado. No cenário onde havia destruição, está vindo, Pai Santo, a restauração. No cenário de morte, já se achegou a vida. No cenário de caos, já veio a tua paz. E o Senhor é Deus, que já abençoou os lares, já está abençoando as famílias e está tirando todo mundo, Pai, de uma situação de pavor e colocando numa paz que excede todo entendimento.
Senhor, acrescenta fé no coração do teu povo, acrescenta palavras proféticas, palavras abençoadoras, e levanta, Pai Santo, as casas que estavam dispersas, desunidas, une e traz um ajuste para que sejam um só, como foi Israel diante do Senhor, e que o teu povo venha desfrutar da grandeza do Senhor em tempos de caos, porque o Senhor é a esperança e a resposta para as nossas vidas. Assim nós acreditamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Palavra edificante, palavra direto do trono, uma palavra rema. Eu espero que Deus possa ter falado muito ao teu coração, como falou ao meu. E eu sei que nós já estamos vivendo assim dias de muito testemunho, né? Eu falo da parte espiritual. Então nós estamos assim vivendo palavras proféticas, e eu recebo todas as palavras proféticas que vieram durante os 12 dias, de cada culto, de cada live que nós estamos fazendo. Deus tem usado a vida do bispo, a vida do pastor Léo, a vida do Rafael, né? Do Rafael Honório. Então assim, Deus tem falado, né? Se o teu coração estiver conectado à palavra profética, que Deus não deixou de falar, Deus não deixou de trabalhar, Deus não deixou de se mover. Então é o teu coração que tem que estar conectado para receber essas palavras. Oh, glória. Existem palavras proféticas em nossa direção. E eu falo que eu declaro e eu profetizo todas elas sobre a minha vida, sobre o meu lar. A tua fidelidade, ela vai blindar a tua saúde, a tua finança, né? Enquanto muitos estão passando por dificuldades, eu falo que pessoas passando por dificuldades, nós que pouco temos vivido os milagres. Glória a Deus. E eu sei que você também aí dentro da sua casa tem vivido esses milagres através da tua fidelidade com o Senhor. Então, os meninos colocaram como mensagem fixado na página a conta da igreja, para você fazer a tua transferência do teu dízimo, da tua oferta, da tua primícia. Meu querido, blinde a tua vida nesse momento. Ai, momento. A palavra do Senhor diz que Deus dá semente ao que semeia, não é verdade? Ao sementeiro. Então, quando você fala eu não tenho, você deixou de ser um semeador, né? Então, quando você fala assim eu não tenho, automaticamente não chega semente até você. Então, quando você fala assim, não é o que eu vou dar, não é a quantidade que eu vou dar, mas é aquilo que o meu coração deseja fazer. Mas é o que você deseja fazer. Então, se o teu coração está conectado a essa obra, né, eu costumo dizer que você só vai investir naquilo que você acredita. Não é verdade, pastor? Verdade. Eu investi um dinheiro alto porque num iPhone. Sabe por quê? Porque eu confio no iPhone. Eu sei que não trava, eu sei que vai suprir as minhas necessidades. Então, eu acredito que no reino de Deus também é a mesma coisa. Se você vai investir no teu ministério, na tua igreja, na vida dos teus líderes, é porque você acredita naquilo que Deus tem na vida deles, não é verdade? É verdade. Estou falando que eu acredito naquilo que Deus tem na vida do meu sacerdote. Por isso eu invisto o meu tempo, a minha oração, por isso eu invisto oferta, aquilo que chegar até a mim. Não precisa mais o Senhor pedir, eu dou. Porque eu sei que se precisar, eu dou. Não precisa mais. Eu já não estou mais no nível de esperar, ouvir a voz de Deus. Não, se precisa, eu dou. Porque eu sei que Ele me deu, é uma semente, e eu vou plantar. E eu vou colher, não é verdade? É verdade. Então, irmão, blinde a tua casa, blinde a tua vida, através da tua fidelidade, a tua honra com o Senhor. Amém? Então, que você possa ser abençoado, que você possa levar essa palavra, continuar assim, remoendo essa palavra, e que o Espírito Santo possa continuar falando ao teu coração, como eu sei que Ele vai continuar falando ao meu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um restante de semana abençoado, um feriado de descanso, né? Entre aspas, já está todo mundo em casa, mas que você possa ter um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe suas vidas. Já foi?
Eu fui clicar. Aí fica assim, né? Igual no jornal, pegou assim. Você ouviu